Levanta a tua voz ainda onde você está e canta conosco. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por te bendizer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. 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 Meu coração exulta, com alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Meu coração exulta, com alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Oh, cantarei teu amor para sempre. 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 Que nessa hora seu coração possa estar cheio de gratidão do Senhor. E levantar a sua voz e declarar que Ele é o único digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Canta conosco, ao único. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés,
consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Graça e paz a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Atos 8. Hoje já conseguimos alcançar o capítulo número 44 do livro do Gênesis. E então eu convido você a estudar, refletir junto comigo sobre o texto que nós leremos. E eu te convido a separar algum bloco de anotação, algum caderno, para que juntos a gente consiga refletir, se aprofundar e entender o que é que Deus tem preparado, planejado para nossas vidas através desse capítulo. Se você é novo nesse canal, se você está chegando aqui agora, a gente te pede que, se possível, você curta, né, esse vídeo, os anteriores, compartilhe esse conteúdo para algum conhecido seu. A gente também tem aqui na descrição um e-mail, caso você queira tirar dúvidas, também pode deixar um comentário que a gente vai responder da melhor forma possível. Então, sem mais demoras, a gente queria iniciar o estudo do capítulo 44 do livro do Gênesis e eu te convido a orar e assim a gente vai caminhando. Senhor Deus, nós oramos, suplicamos a Tua bênção sobre este estudo, sobre essa reflexão, para que nós possamos entender o que leremos na Tua Palavra. Deus, que Tu possa iluminar o nosso coração, Tu possa edificar a nossa alma, para que a nossa caminhada seja cada vez mais guiada e pautada pela Tua Palavra. Assim nós oramos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá. Sem mais demora, Tiago, o que é que tem no capítulo 44 de Gênesis? Se você está acompanhando essa série de estudos bíblicos, você sabe onde é que a gente está. Se você não sabe, se você não está acompanhando, dá uma pausa no vídeo, retorna, vai assistindo aí os vídeos anteriores, bota ali no 2.0 e assiste aí com a maior brevidade possível para a gente chegar na mesma página, né? Então, o que é que tem em Gênesis 44? Aqui a gente vem numa sequência de acontecimentos, uma sequência de fatos, né? Você vê o irmão Messias falando sobre um enredo ali envolvendo José e seus irmãos, né? E a restauração dessa família, a questão da liderança entre os irmãos que não havia até então. E o capítulo 44 ele vai trazer essa continuação, né? Ele fala sobre um planejamento, um plano que José fez para deter os seus irmãos ali no Egito. Tá bom? Então a gente, como de costume, não leremos o capítulo de forma exaustiva, mas vamos fazer ele de forma fracionada. E dessa vez a gente vai fracionar em pelo menos 4 partes para facilitar o nosso entendimento. Então a primeira parte do capítulo 44 vai ali bem no comecinho. Do 1 ao 5 a gente tem o plano que José elaborou. Depois, do 6 ao 13, a gente tem que os irmãos de José eles são presos, tá? Sob uma determinada acusação. Surpresos. Eles são surpreendidos por uma acusação. Depois a gente vê a figura de Judá, né, apresentando uma defesa perante José. Isso está do 14 até o 22. E a parte final, quando Judá ele se coloca no lugar de Benjamim para cumprir ali uma pena, vamos dizer assim, que José estaria impondo, e você vai entender o porquê, tá bom? Então, sem mais demora, vou fazer uma leitura breve do versículo 1 até o versículo 5 de Gênesis 44. Diz o seguinte, na versão NVI: José deu as seguintes ordens ao mordomo de sua casa, abre aspas aí: encha as bagagens desses homens com todo o mantimento que puderem carregar e coloque a prata de cada um na boca de sua bagagem. Depois coloque a minha taça, a taça de prata, na boca da bagagem do caçula, Benjamim, junto com a prata paga pelo trigo. E ele, o mordomo,
fez tudo conforme as ordens de José. Versículo 3. Assim que despontou a manhã, despediram os homens com os seus jumentos. Ainda não tinham se afastado da cidade quando José disse ao administrador de sua casa: vá atrás daqueles homens e quando os alcançar, diga-lhes: por que retribuíram o bem com o mal? Não é esta a taça que o meu senhor usa para beber e fazer as adivinhações? Vocês cometeram uma grande maldade. Isso é Gênesis 44, versículo 1 ao versículo 5. Tá? Só para a gente dar uma contextualizada aqui no capítulo. Então, como é que esse capítulo começa? Justamente com José dando uma ordem ao seu mordomo ou seu administrador, como diz a NVI. E que ordem era essa? A ordem era que o mordomo enchesse a bagagem dos seus irmãos com a quantidade possível de mantimentos que eles pudessem carregar. E além disso, ele também deveria colocar uma taça de prata, uma taça de José, né, junto dessa bagagem. E além disso, o que acontece? Como a gente leu, o servo faz exatamente como José falou. Coloca mantimento, coloca a prata, né, coloca dinheiro, coloca a taça também do José. Para quê? Isso tudo a gente vai entender o que é que José estava elaborando. E como a gente leu, o servo faz exatamente como José pediu. Então, assim, pela manhã, né, já passou ali da noite para o dia, já estava claro quando os irmãos de José eles saem de volta para a terra deles, né, estão saindo do Egito, de volta para a sua cidade, para o seu pai. Mas antes que eles tivessem tomado uma distância um pouco maior, eles são alcançados pelo administrador, pelo mordomo de José, né? E dentre a fala ali, ele pergunta, né? Opa, o que é que está acontecendo aqui? Né? A gente deu falta de um item lá nos aposentos de José, né? E por acaso essa taça aqui de prata não é a taça que José bebe e ele faz as adivinhações? Vocês cometeram uma grande maldade, porque José fez o bem para vocês e vocês estão retribuindo de forma má. Como é que isso funciona, né? Então, primeiro ponto, né, é um texto que particularmente chama a atenção aí, um termo que chama a atenção: adivinhações, né? Que José fazia adivinhações naquela taça. Lembra que José mandou o mordomo falar isso, tá? Então é o seguinte, essa adivinhação ali que o texto fala, ela está relacionada a uma conduta chamada de hidromancia, tá? Que era uma forma de adivinhação através do líquido, tá? E a gente vai explicar um pouco melhor do que seria isso. Então, como a gente estava falando, essa prática de adivinhação, conhecida como hidromancia, era uma coisa, vamos dizer assim, comum, tá? Ali naquela região do Oriente, tá? Então a pessoa usava não só a taça, mas recipientes que pudessem conter líquido, né? Água, enfim, para fazer algum tipo de previsão, algum tipo de adivinhação. Mas a questão é a seguinte: como eu disse antes, né, isso foi uma declaração que José mandou que o seu mordomo falasse. Era um tipo de fala, tá, que naquele contexto faria com que os irmãos entendessem que José, que eles não sabiam que era o seu irmão José, era alguém poderoso, tá? Então para que eles não questionassem a autoridade de José. Então foi mais para dar um drama, tá? Naquele plano que José havia elaborado para que seus irmãos voltassem para o Egito, né? Então, assim, além disso, daquilo mostrar que José era alguém poderoso, que aquele copo, né, para aquela cultura, vamos dizer assim, ó, nós somos estrangeiros na terra do Egito, então para eles isso aqui funciona, então esse objeto aqui ele tem um valor elevado, um valor inestimável. Então era isso que José provavelmente queria transmitir quando passou essa mensagem. Então, assim, não quer dizer, isso aí a gente está afirmando claramente, que José praticava a hidromancia. Não, a gente não está falando isso. Muito pelo contrário, a Bíblia é muito clara. Se você ler ali Gênesis 37, eu acredito que as revelações que José recebeu, elas vinham diretamente de Deus, tá? E não de algum tipo de superstição ou de alguma forma de magia. Não é isso, tá bom?
Então, o mordomo chegou até os irmãos, teve aquela conversa e eles retornam. Então, do versículo 6 até o versículo 13, a gente tem uma segunda parte, que é justamente a surpresa que os irmãos de José têm quando são abordados, né, por uma acusação. Então, quando você lê aí, não vou precisar fazer a leitura, mas quando você lê, você vai ver que o administrador de José, ele alcança os irmãos, né, e fala tudo que José havia ordenado. Então, eles ficam surpresos e eles dizem, não, a gente não fez nada disso. Tanto a gente não fez nada disso, que se você encontrar o que você está procurando, todo mundo aqui vira escravo. Então, tal a certeza que eles tinham, e aí você já começa a notar uma mudança de postura, uma mudança de mentalidade na vida e dos irmãos ali de José, né? Que eles se colocam de fato como alguém que não havia cometido erro. E se realmente alguém ali for surpreendido com aquele objeto, não só aquele, né, seria acusado, mas todos cumpririam aquela pena, tá? Então, eles retornam, como a gente vê aí no texto, eles retornam para o Egito, né, para que assim, que fosse constatado o que José tinha planejado ali naquela condição, né? Então, assim, os irmãos de José, eles realmente estavam muito confiantes de que eles eram inocentes de qualquer coisa, né? De que nada havia para que eles fossem culpados e que tudo seria esclarecido tranquilamente. Tanto é que eles se colocaram na posição de se tornar escravos caso algum objeto que não fosse deles fosse encontrado nas suas bagagens, né? Mas o mordomo de José, ele relata aí no texto bíblico, repetindo o que José falou, que não era necessário que todos eles cumprissem, que todos eles fossem virassem, se tornassem escravos, mas apenas aquele com que fosse encontrado o objeto, que no caso aqui era Benjamim, conforme a solicitação de José, né? Então, o que é que José queria com esse plano todo, né? Eu entendo que é até fácil de compreender que José queria justamente testar a fidelidade dos seus irmãos, né? Tanto a fidelidade como um todo, como a fidelidade de uma forma geral, né? E se realmente havia tido uma mudança de postura. Você lembra que esses foram os irmãos que venderam José, tá? Então, era um teste para ver como é que eles iriam se portar. Se realmente todos assumiriam culpa ou se eles iriam deixar que Benjamim fosse levado de volta como escravo, né? E como a gente disse, né? Obviamente isso tinha a ver com o fato de que anos antes, como eu falei, esses irmãos tinham feito José de escravo, né? Ao vendê-lo para aquela caravana dos ismaelitas. Isso está lá em Gênesis 37, tá bom? Então, como a gente vai ver no texto, um após o outro, os irmãos de José, eles foram colocando as suas bagagens à mostra, foram ali abrindo o que eles tinham de pertence, abrindo, até que... E aí o mordomo vai verificando a bagagem deles, né, do mais velho, né, até chegar no mais moço, Benjamim. E justamente na bagagem de Benjamim é encontrada a taça de José, né, aquele copo. Está no versículo 12 de Gênesis 44. E muito interessante que no versículo 13, é um versículo que chamou bastante atenção, logo em sequência, né, que quando os irmãos viram que a taça foi encontrada na bagagem de Benjamim, eles rasgam as vestes. Tamanha a surpresa, né, e a contrição deles ali, eles rasgam as roupas, né, mostrando a tremenda angústia com que eles foram surpreendidos, né? Então, assim, essa atitude dos irmãos de José deixa muito claro uma expressão de amor, né, de fato, que eles nutriam por Benjamim, o irmão mais novo, né? José era o mais novo, depois de todo esse enredo, Benjamim vem já na velhice e se torna o mais novo. Então, o ato deles, todos eles rasgarem as vestes imediatamente que o objeto é encontrado na bagagem de Benjamim, mostra o amor que eles tinham pelo seu irmão e também pelo pai. Se você acompanhar os capítulos passados e esse próprio, você vai ver que
o cuidado que eles tinham com Benjamim também era um cuidado que eles tinham com o pai deles. Porque, como a gente viu, o pai já não mais suportaria se eles voltassem para casa também seu irmão mais novo. Já haviam perdido José uma vez e agora perderem Benjamim. A palavra fala que o pai deles ele levaria, né, seus cabelos brancos o levariam à sepultura, né? Então, como a gente viu, os jumentos, quando aquilo é encontrado, eles carregam a bagagem de volta e regressam para o Egito. E aí, quando é que a gente já entra numa terceira parte desse capítulo, que é da parte do versículo 14 até o versículo 22, que é quando Judá apresenta uma defesa perante José. Quando eles chegam na residência, né, que José morava, os seus irmãos eles se prostram diante de José, numa atitude realmente de reconhecer ali a superioridade de José, tá? E que por algum motivo eles eram culpados. Eles não entendiam o que tinha acontecido, não sabiam por que aquele copo estava lá, não sabiam se Benjamim havia tomado essa conduta, mas todos, né, reconhecem a autoridade, a superioridade de José, e ali eles passam a pedir misericórdia. Eles passam a pedir, grave esse nome, misericórdia. Eles passam a rogar isso perante José. E José questionou o que tinha acontecido, né? E os irmãos, eles se prontificaram em servi-lo, como a gente já falou isso, né? Todo mundo aqui vai ser seu servo, vai ser seu escravo, vai ser escravo aqui na terra do Egito. E José, novamente, né, agora ele enfatiza isso, que não, né, apenas aquele que foi encontrado com o objeto, no caso a taça, apenas aquele seria tornado servos e os outros poderiam voltar para casa normalmente, né, ali para a vida cotidiana com o pai. Isso já está no versículo 15, 16, 17, tá bom? Então, aí você começa a entender mais uma vez o plano que José tinha arquitetado, né? Onde é que José queria chegar com esse plano? Né? Aquela foi a hora em que os irmãos de José realmente demonstraram se tinham ou não mudado. Era ali que esse, eu acredito que era o ápice do plano de José. Né? José fazia um teste para ver se eles tinham ou não mudado. E nessa ocasião, José acredita que ele entende que de fato eles mudaram. Né? Onde eles se apresentam como um todo para cumprir aquela sentença, ao invés de rejeitar apenas o irmão mais novo e deixar que ele cumprisse aquilo, se tornasse servo, voltassem para a casa do seu pai e talvez contassem mais alguma mentira ou não, talvez realmente dissessem: o governador do Egito cismou e fez armou uma cilada e fez o nosso irmão mais novo de servo, de escravo. Ou até disse: não, Benjamim roubou alguma coisa lá e foi feito de escravo e a gente não podia fazer nada. Né? Mas não, eles de fato se colocam todos como merecedores de cumprir aquela pena, tá bom? E aí, quando você lê os capítulos anteriores, assistir aos vídeos anteriores também, você vai ver uma conduta de um determinado irmão, Judá. Né? Até então, a gente não via uma proeminência de qualquer um deles aqui para a questão da liderança. O irmão Messias até falou bastante nisso. Né? É citada várias vezes o nome de Rúben, né, por ser irmão mais velho, mas não numa conduta de líder. Não. Mas agora, já no 44, com todo esse enredo que José arquitetou, Judá de fato toma a frente e se coloca como um líder, e ele passa a apresentar uma tese de defesa, ele passa ali a defender o seu irmão. Né? Então assim, foi nesse momento que Judá ele se aproxima de José, né? E ele inicia ali a defesa em favor do seu irmão Benjamim. E como eu disse, antes a gente não vê nenhuma postura proeminente de liderança até o momento. Acredito que agora Judá realmente se coloca numa postura de líder, pelo menos nesse episódio, frente a José. E é interessante você perceber isso, você perceber toda a história que Judá vai contar,
em contrapartida ao enredo que José montou ali, porque alguns comentaristas vão entender que essa figura de Judá, ela aponta também para a figura de Jesus Cristo, tanto que é de onde vem a tribo de Judá, de onde vem ali o Messias, né? Então, essa confiança, né, que Judá toma para si, para defender seu irmão, provavelmente tem a ver com o plano que Deus tem para a salvação e para a vinda do Messias, né? Então, o que é que Judá fala para José, que ele ainda não sabe que era o seu irmão? Ele reconheceu, primeiramente, que José era senhor, que ele estava numa posição elevada, numa posição ali de destaque, né? E, principalmente, ele entendeu que José havia de julgar ali a iniquidade, tá? O crime, a culpa, né? O mau ato que eles haviam cometido, né? Ao modo, em comparação a tudo que José tinha feito por eles, né? Por isso que o mordomo repete uma frase que José mandou ele falar, que diz o seguinte: por que vocês pagam o bem com o mal? Né? Então, Judá se coloca ali numa postura de entender que ele e seus irmãos eram merecedores de um julgamento, né? De uma aplicação de uma pena. Judá também ele passa a explicar para José, ele está muito provavelmente na frente dos seus irmãos, que eles jamais eles iriam retornar para casa com algo que não era deles, né? E mais precisamente, eles não iam voltar para casa sem o seu irmão, né? Para eles, voltar sem o irmão era melhor que todos ficassem ali. Por quê? Porque o pai, e ele conta a história, né? O pai já havia sofrido muito quando eles perderam José. Na verdade, quando eles venderam José, né? E apresentaram a morte do seu irmão para o pai, né? Uma falsa morte, né, para o pai. E ali eles dizem, ó, esse aqui já é o filho, né? José já sabe disso. Ele diz, ó, a gente já conversou isso antes. Esse é o filho mais moço, né, que sucedeu José. E é o segundo filho, né? Jacó só teve 2 filhos com a mulher que amava, José e Benjamim. E para o pai, José havia morrido. E perder o mais novo, para eles, era para Jacó seria inconcebível. E a Escritura Sagrada fala que se isso acontecesse, Jacó falou isso antes, né, o pai certamente morreria, de tanto desgosto, talvez, tanta tristeza, né? Ele não aguentaria mais, não suportaria mais viver, né? E ali a palavra até fala uma expressão curiosa, né, que os seus cabelos brancos, né, o levariam à sepultura. E é justamente na parte final do capítulo, que vai do 23 ao 34, Judá continua na defesa, mas ele passa a complementar, né? O que acontece? Antes, nesse bloco anterior que a gente observou, Judá ele conta todo o contexto, né? E ali já no sentido de suplicar misericórdia mesmo. Lembra lá de cima que a gente falou, suplicar misericórdia. Ele diz que eles não poderiam, né, realmente ele se coloca na posição de culpado, né? Ó, nós somos de fato merecedores desse julgamento, né? Pelo que quer que tenha acontecido, mas assim, nós jamais poderíamos voltar para nossa casa sem o nosso irmão. Não podemos. Melhor que todos fiquemos do que a gente volte sem ele, porque isso vai levar o nosso pai a um desgosto, a uma angústia profunda, a uma tristeza profunda. E aí na parte final, Judá, ali nessa posição de liderança, de proeminência, ele passa, né, a complementar essa defesa, dizendo que ele havia prometido para o seu pai que caso alguma coisa acontecesse com Benjamim, ele, Judá, se comprometeu com o seu pai, caso alguma coisa acontecesse a Benjamim, ele se colocaria como devedor da dívida de Benjamim, como cumpridor da dívida, da culpa de Benjamim, e como fiador de Benjamim. O que acontecesse com Benjamim, quem ia pagar de fato era Judá, né? E é essa a defesa que ele apresenta para José. Então, assim,
Ele havia garantido para o pai, Judá havia garantido para seu pai que nenhum mal aconteceria a Benjamim. Então, justamente, Judá propõe a José que ele ficasse, libera Benjamim, tá? Deixa Benjamim voltar com meus irmãos para a casa do meu pai e eu fico aqui para ser escravo no Egito, tá bom? Porque isso vai fazer com que o meu irmão volte em segurança e o meu pai ainda se alegre com a vida dele. Lembrando que Benjamim, o segundo filho de Jacó com a mulher quem ele amava. E assim, sem dúvida nenhuma, isso aqui também exalta muito uma postura completamente diferente da que Judá teve quando o seu irmão foi vendido. Porque, não sei se vocês vão lembrar, mas Judá foi um dos que, talvez o que, de fato, negociou a venda de José, né? E aqui, aquele que negociou a venda está diante daquele que foi vendido, né? Se colocando como culpado no lugar do seu irmão, né? Que ali figurava em paralelo a José, como pagador dessa dívida, né? Como aquele que deveria se tornar escravo. Então você vê que de fato houve uma mudança na postura, na vida de Judá. Talvez aqui começando a apontar para realmente, de fato, dessa tribo, dessa personalidade de agora é que virá o Messias. E isso tem muito a ver, como o pastor costuma pregar e relatar, né? A revelação da Escritura ela é de uma forma progressiva e aí você começa a ver a mudança e para onde isso aponta, né? Judá aqui ele se coloca como aquele que vai cumprir uma sentença no lugar de outro. Isso nada mais é do que um paralelo com o que Cristo fez por nós, né? Então isso tem muito a ver com a doutrina da redenção, com a doutrina da justificação, né? Onde de fato nós éramos merecedores do julgamento, né? Em virtude do nosso pecado. Mas aquele que não havia sido culpado foi culpado, né? Em nosso lugar. Então, como eu já disse, muitos estudiosos, muitos teólogos interpretam dessa forma, né, que ali Judá ele vinha numa tipificação, né, que faria vir dele, né, futuramente o próprio Messias, né, e justamente isso, porque isso apontava muito para a morte, né, para a expiação do nosso Cristo, né, de forma vicária, que tomou, né, o lugar de pecadores culpados. Isso aí é uma doutrina básica, né? Cristo se fez pecador em nosso lugar, né? Cristo recebeu uma culpa que era nossa. Então, o fim de Gênesis 44 você entende aí como uma alegoria. O palco ele foi finalizado. Agora o palco está pronto para a grande revelação que José vai apresentar no capítulo 45 de quem ele é, né? Até lembrando aí, para quem está perdido, até então os irmãos não sabem que José é José, o irmão deles que foi vendido, enfim, como escravo, tá bom? Então esse é o conteúdo que nós temos no 44, a saída dos irmãos de José do Egito, onde José havia arquitetado um plano, havia plantado uma taça na sua bagagem. Ele ordena ao mordomo que vá até lá, a taça é encontrada, Benjamim seria o único culpado daquilo e se tornaria escravo. Os irmãos de José, agora ali encabeçados por Judá, suplicam misericórdia, tá bom, para José, dizendo que eles realmente são merecedores de pagar pela iniquidade, porque José só havia feito, assim, num contexto geral, José havia feito o bem para eles e eles estariam pagando com o mal. E ali eles realmente se colocam como merecedores daquela condenação, mas eles também suplicam a misericórdia de José para que eles não voltassem para casa sem o irmão mais novo, que todos ficassem, se fosse o caso. E por fim, Judá se coloca ali numa posição que a gente consegue fazer um paralelo com a posição de Cristo, onde ele se coloca como pagador daquela dívida de Benjamim, né? Nesse contexto, naquilo que José arquitetou, Benjamim seria o culpado, mas Judá assume a culpa dele,
né, aquele que não teria, ele assume a culpa para se tornar escravo no lugar do seu irmão mais novo. E aí termina Gênesis 44, preparando justamente esse enredo para um ápice que vai ser, a gente poderia colocar assim, a revelação de José, da identidade de José. Então, espero que os irmãos tenham entendido, que a compreensão de fato tenha sido leve, tenha sido acessível. Se restou alguma dúvida, você pode colocar aqui nos comentários, pode mandar um e-mail que está na descrição, pode entrar em contato conosco pelas mídias sociais aí, que nós vamos atendendo da melhor forma possível. E que Deus abençoe a todos e que você compartilhe esse conteúdo se você o julga relevante, se você reconhece que isso é um conteúdo relevante, que tem edificado a tua vida e a tua casa, compartilha com o maior número de pessoas possível. Que Deus te abençoe e até a próxima semana. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti, consagramos todo nosso ser a ti, consagramos todo nosso